Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que transformou o mundo. Dê uma olhada em você agora e veja quantos produtos industriais você está usando nesse momento. É praticamente tudo, não é? Tudo que você usa hoje é industrial. E por que é industrial? Porque lá no século XVIII, mais precisamente em 1765, um engenheiro chamado James Watts desenvolveu ou aperfeiçoou uma máquina que vai transformar toda a produção, a forma de trabalho, o cotidiano, a vida das pessoas. Ali tem-se início a um movimento chamado de Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Então vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. Em 1765, as empresas, as fábricas inglesas, elas trabalhavam de uma forma manufatureira. O que significa manufatura? Os trabalhadores, operários, trabalhavam e produziam manualmente os produtos. Havia uma divisão do trabalho, onde cada um exercia uma função, porém essa função era exercida manualmente. Essa linha de produção, ela realizava, a produção era feita em larga escala. E isso tudo produzido seria vendido pelo dono da fábrica, pelo burguês da época. Burguês, que seria posteriormente o burguês industrial. Porém, como eu disse, no século XVIII, essa burguesia ela já não estava mais tão satisfeita com aquela quantidade de produção que se estabelecia através dessa linha de produção estabelecida. E aí, dentro dessa insatisfação, ele tinha que mudar, ele tinha que alterar alguma coisa para tentar aumentar essa produção. Porque quanto mais se produzisse, mais se vendia. Quanto mais se vendia, mais se lucra. E aí, ele tinha algumas opções. Contratava mais gente? Não, isso é muito gasto, quero não. Não tem mais nem espaço para as pessoas trabalharem na minha fábrica. Aumenta a jornada de trabalho? É impossível, porque eles já trabalhavam de 15 a 16 horas por dia. Se aumentasse, o cara dorme que hora, certo? Então, e aí, chegou-se ao ouvido da burguesia e aí posteriormente ao Estado, ao governo inglês, desses projetos de desenvolvimento de máquinas movidas a vapor, para que essas máquinas pudessem adentrar essa linha de produção nas fábricas e realizar o grande trabalho de produção em substituição à força manufatureira da época. E aí então, muitos burgueses industriais decidiram investir nisso. E aí, através do aperfeiçoamento pelo James Watts, a máquina vai adentrar a produção têxtil, a produção de tecidos. E ali começa uma nova era dentro do capitalismo mundial. A máquina vai introduzir na linha de produção, ela vai aumentar a produção, ela vai aumentar o poder burguês, ela vai aumentar o lucro da burguesia. E essa transformação, ela também vai afetar diretamente a outra classe social existente na indústria, os trabalhadores, que tiveram que operar as máquinas. A partir do momento da introdução da máquina na linha de produção, os trabalhadores tinham que trabalhar junto com a máquina. Alguns, inclusive, operar a sua produção junto com a máquina. Por isso receberam o nome de operários, para operar a máquina dentro da linha de produção. E aí começa todo esse desenvolvimento. Essas máquinas, em certos momentos, substituiriam a mão de obra de alguns trabalhadores, No caso, por exemplo, ela conseguiria fazer o trabalho de 5, 6 pessoas. Essas 5, 6 pessoas seriam retiradas da linha de produção, porque a máquina fazia sozinha o trabalho desses caras, certo? E com isso, houve todo um desenvolvimento, uma evolução da linha de produção de máquinas. Chegando no século XVIII, inclusive, no início do século XVIII, aliás, no início do século XIX, em 1820, por aí, começou ali uma nova forma de produção, de máquinas
que produziam máquinas. E aí vai começar a surgir os navios a vapor, e o navio a vapor famoso que você conhece afundou no Oceano Atlântico próximo ao Polo Norte, quando bateu num iceberg. O Titanic, era um navio a vapor, produzido após a Revolução Industrial, né, no início do século XX, em 1912, mas era oriundo, né, de toda a produção a vapor realizada pela Revolução Industrial na Inglaterra. Depois vem a locomotiva, e essa sim é a grande evolução no sistema de transporte, ou não é? Fala a verdade. Quem já foi para São Paulo, Rio de Janeiro e andou, né, de transporte férreo, com metrô, trens e tudo mais, sabe exatamente da eficiência que é esse sistema de transporte nas zonas urbanas. Aqui em Campo Grande havia, né, a linha de transporte férrea, mas infelizmente ela deixou de existir por causa do grande avanço da via automobilística, né, das rodovias aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o que levou ao enfraquecimento total da ferrovia, que foi a grande representação do estado de Mato Grosso do Sul, tanto que, né, a música que representa o estado de Mato Grosso do Sul chama-se Trem do Pantanal, né? Isso aqui é uma exaltação maior à ferrovia do que o Trem do Pantanal. E aí chega a locomotiva, e a locomotiva vai ser não só de transporte de pessoas, mas transporte de carga, né, de uma forma mais rápida. Enfim, a Revolução Industrial ela vai evoluir todo esse aspecto de produção, de transporte, de cotidiano e de tudo mais. A vida do burguês mudou para melhor. Conforto, dinheiro, né, o lucro aumentou bastante. Porém, galera, o trabalhador, esse sofreu. Esse foi explorado durante toda a linha de produção da Revolução Industrial. Jornadas de trabalho que excediam 15 horas por dia, condições precárias de trabalho, salários irrisórios, mão de obra infantil. As fábricas do século XVIII na Inglaterra tinham crianças trabalhando nelas, né? E quando eu falo de criança trabalhar, não é aquela criança que vai lá quebrar um galinho, só, não. É trabalho, é responsabilidade, é horário, né? A criança tinha que trabalhar 16 horas por dia igual o pai dele, entendeu? E nós estamos falando de criança de 10, 11 anos de idade, certo? Então você tinha trabalho infantil na fábrica. Mulheres trabalhavam nas fábricas e trabalhavam tanto quanto o homem, a mesma jornada, o mesmo serviço, mas elas ganhavam menos. Sabe por quê? Porque elas eram mulheres, certo? Então, você tinha todas essas condições do trabalhador, condições precárias. Tinha trabalhador que morava dentro da fábrica, porque não tinha onde morar, e para não perder o horário da fábrica, ele morava dentro da fábrica. Você respirar aquela fuligem, porque era máquina a vapor, tinha uma caldeira gigante, e você tinha que queimar aquela caldeira constantemente, né, jogando carvão constantemente na caldeira. E para quem já fez churrasco sabe que a hora que você vira o saco de carvão, sobe aquele pó preto. Você imagina isso aí elevado a 1000, né? É a fuligem que circulava dentro da fábrica. E as pessoas respirando aquilo 15 horas por dia. Então, a expectativa de vida de um trabalhador da fábrica era muito pequena, no máximo, estourando 30 anos. Entendeu? As pessoas envelheciam, a pele envelhecia, por causa do trabalho excessivo que era feito na fábrica. A Revolução Industrial ela foi importante? Putz, pra caramba. No início do vídeo eu perguntei pra você, dê uma olhada em você e veja quantos produtos industriais você está usando agora. A Revolução Industrial ela é importante, ela avança até hoje. Muitos afirmam que nós estamos vivendo a 4ª fase da Revolução Industrial, a fase da tecnologia robótica, né? Da gente poder estar conversando aqui, ó, você está na sua casa e eu estou aqui falando com você numa tela de computador ou de um celular. Então a tecnologia ela avançou mesmo com a Revolução Industrial. Porém, os avanços sociais não acompanharam o avanço da tecnologia. Infelizmente, ainda temos exploração de trabalho, ainda temos fábricas que exploram o seu trabalhador, mesmo com todos os direitos trabalhistas que foram conquistados durante a história, muitas fábricas ou muitas empresas simplesmente não cumprem com os direitos trabalhistas e principalmente salários ridículos que são
pagos aos trabalhadores dessas fábricas. Infelizmente, então, pessoal, as condições sociais da Revolução Industrial, elas não acompanharam as condições tecnológicas. A tecnologia avançou isso aqui, as condições sociais avançaram bem pouco. Tá legal? É isso aí, pessoal. Essa é a Revolução Industrial que eu trouxe para vocês, que ocorreu na Inglaterra e está no mundo inteiro, que foi importante para transformar a vida de todos nós. Beleza? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e ó, um beijo e abraço para você. Tchau.